Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hitcast Brasil. Eu sou o seu host, o Pedro, e mais um podcast mais amado do Brasil, segundo o nosso cofundador e piadista que está de volta hoje, Gabriel Barros. Olá, eu tava com saudades dessa parada aqui. Essa parada aqui. Típico de carioca, não pode falar palavrão. Não pode. A gente não pode falar palavrão. Não. E temos também o nosso produtor musical e homem polêmico, homem mamilos, Wes. E aí, rapaziada? É mentira do Barros que ele tava com saudade, que ele fez pouco caso da gente semana passada. Mas isso é verdade. isso. Tamo aí, tamo em ritmo de playoffs. E vamos ver no que vai dar. Definitivamente a gente não tá em ritmo de playoffs, a gente tá gravando um pod por semana. Ele tá saindo só no YouTube recentemente. A gente tá em ritmo de pré-temporada ainda. Então eu quero começar hoje falando o quão certo eu estava no último pod. Isso que é raro de acontecer. Eu falei no último pod que o Heat deveria ir atrás da 7ª colocação pra pegar o Celtics todo estabanado, todo lesionado. E hoje, hoje foi confirmado que o Kyrie Irving vai ficar de 4 a 5 meses, eu acho. Vocês devem saber mais do que eu. Fora dos playoffs da pós-temporada. E eu estava muito certo. Só que a gente estava conversando aqui fora do ar que a série que o Heat tem mais chance de passar, eu acho que todo mundo vê que é a série de Boston, né? Só que ao mesmo tempo, cara, o quão divertido seria uma série pegando o LeBron, né? Tipo, o Heat Twitter ia ficar inflamado. Provavelmente não iriam ganhar, né? Pelo menos eu acho. Não sei o que vocês acham, mas a série mais divertida é a série contra Cleveland, não é? Com certeza, porque assim, sempre tem aquela rivalidade, LeBron tá voltando a Miami, seria o primeiro playoffs dele aqui, já que a gente não se classificou contra o Raptors naquele jogo 7, fatídico jogo 7, quando o último jogo de Dwayne antes de ir para Chicago. Seria um reencontro do Wade contra o LeBron em playoffs. E também a gente tem aquele tabu, né? O LeBron nunca ganhou do Miami em Miami e, por exemplo, se o Miami roubasse o jogo 2 em Cleveland, seria uma coisa a se pensar se Miami ia mesmo eliminar o Cleveland ou não. Então sempre tem esse gostinho aí de revanche por LeBron ter saído. Além do mais, LeBron é free agent ano que vem, né? Então se a gente ganha dele numa série de playoffs, é um pezinho dele pra vir pra cá. Oh boy. O que você acha, Wes? Então, Heat em 7. Vai ser uma série divertida de ver, caso se confirme Miami contra Cleveland no primeiro round, mas queria a série contra o Celtics também, mas se vier Cleveland, se vier LeBron, pode ter certeza que o time de Miami vai ter um matchup mais favorável, né? Ainda mais que eu fiquei sabendo hoje que o Jeff Green vai ser titular nesse resto da temporada regular e nos playoffs, então temos chances de bater eles. Uma coisa que eu acho que a gente não fala quando a gente fala tipo, do matchup do Heat com o Cavs é que Miami tem gente para jogar em cima do LeBron. Não vai parar. Isso aí eu acho que ele não vai parar e não vai ser parado, mas é o típico caso de que tipo, você consegue colocar o James Johnson, você consegue colocar o Justice Winslow, talvez o Josh Richardson. Tudo bem, o LeBron, a gente sabe bem como ele vira o diabo nos playoffs, mas é algo que é pouco falado, porque você não consegue pensar em, tipo, me fala outro time que tem tanto cara, que tem o tamanho e os instintos defensivos que consegue colocar em cima de um cara como o LeBron. Poucos.
tipo, você consegue falar Houston, talvez, que eles têm o que? A Ariza e o Tucker. E Exato. é o que vem na cabeça. E o Green no Golden State, né? Ele- São os mais próximos ali. Não, também, óbvio. Golden State com Duran e Green e Iguodala e. Eu vejo um pouco do basicamente isso. Oklahoma City Thunder, assim, com Paul George e André Ó, Robertson. deixa. mas o Pera, Robertson machucado. segura. Deixa eu cravar isso aqui. O Oklahoma não vai pros playoffs. Uou. Jogando esse basquete horroroso que tá, não vai pros playoffs. É Mas eu não nono duvido. colocado até o final da semana que vem. Mas eu não duvido, não, Wesley. Eu também fico. Às vezes eu acho que o Oklahoma não vai pros playoffs, não. Mas em questão de defesa, realmente, pra botar no LeBron, acho que o Oklahoma tem um pouquinho. O André Robertson é um ótimo defensor e o Paul George também. Então, Mas eu. O Robertson já voltou? Não, ele não volta só não, depois, ainda né? não, ainda não. Então, impensável. E assim, o único defensor capaz de parar o LeBron no Oklahoma seria o Paul George. De resto, colocar a Brines, não sei como é que fala o nome daquele moleque. É aquele típico jogador que a gente não conhece e não tem nem que saber o nome. Randall É, Eles é. têm o Jeremy Grant também, né? O Jeremy Grant também, que é um ótimo defensor. Mas não passa disso também. O resto do Cara, time o do Oklahoma- único defensor capaz de parar o LeBron em Oklahoma se chama Paul George. De resto, ninguém. E, assim, Oklahoma as chances de Oklahoma se classificar para os playoffs são mínimas comparadas com os outros times. Os outros times têm mais jogos de conferência, então, enquanto o Oklahoma só tem um jogo contra o Rockets. Então, é bem difícil. No tie Não, break é ele não impossível joga. tie Ele não break. joga. Ah, não. O Nuggets, que ele joga contra. Quem joga contra o Nuggets é o Minnesota, verdade. Minnesota tem 2 jogos contra o Nuggets. Nuggets, ali o problema todo é esse, é porque são confrontos diretos, né? O Oklahoma Sim, se classificar realmente é mais por causa do confronto direto que realmente dele mesmo, por conta dele. Outra coisa num possível confronto é que o Miami tem Spoelstra, né, do outro lado. Acho que a gente nunca viu o LeBron enfrentando um técnico que sabe as forças, as fraquezas, essa parte toda dele. Tipo, pelo menos eu não consigo lembrar, sabe, tipo, de cabeça. Acho que sim, Carlisle, mas assim, Carlisle é muito pelo Não, mas estudo eu do acho jogo que dele do que... mas eu acho que naquela série de Dallas a culpa foi mais do LeBron do que do mérito do Carlisle, porque a gente lembra do jogo 4-5 que o LeBron fez por 11 pontos e foi a culpa dele, tipo, ele não tava conseguindo colocar o JJ Barea no post. Eu não quero falar dessa série, mas tipo, é a realidade. E outra coisa é o Pop também. O Popovich é um dos técnicos que eu acho que estuda muito a fraqueza de um jogador e ainda mais um jogador como o LeBron James, ele conseguiu... 2013 nem tanto, mas 2014 pressionou bem o LeBron depois dos erros defensivos que teve. Mas 2013, convenhamos, né? ele Kawhi Leonard jogando fino da bola, né? Defensivamente e ofensivamente, não tinha nem o que falar. Não, o Spurs sim, claro. inteiro, né? O Spurs inteiro. Assim, foi mais mérito naquelas finais de 2014, foi mais mérito defensivo dos caras do que propriamente dito o erro do Heat. Então, não, sim, então, exatamente isso. Que o Pedro tava falando que o LeBron não enfrenta um técnico que sabe as fraquezas dele, conhece realmente Sim. o jogo dele. Mas Popovich é um deles. Sim. Eu tenho uma certa preocupação, quer dizer, eu acho que a única preocupação... Não, tenho 2 preocupações, na verdade. Kevin Love e o LeBron. De resto, o time não oferece tanto perigo. A maioria são role players que estão em uma fase bem ruim. E o Kevin Love tá voltando de lesão, mas pode ser que ele tenha alguns flashes aí durante a série. Então, é bom prevenir, né? Eu acho que digamos que Diga.
E digamos que o Whiteside não tem muita boa relação com pivôs brancos, né? Cara, o Kevin Love, tipo, ia arrastar o Whiteside na quadra. Ah, por isso que eu acho que assim, não começar o jogo porque é um calouro, né? Mas o Ban poderia muito bem marcar o Love. Eu não acho que o Heat, Tranquilamente. eu não acho que o Heat deveria Ou- colocar o Ban pra jogar nos playoffs. Seria queimar ele. Seria O- queimar o- ele. Eu realmente não acho. Não, mas eu acho que é pior não jogar com ele, mesmo que ele tenha poucos minutos, mas é pior não botar ele em quadra nos playoffs. Acho que queimaria mais do que se você colocasse pelo menos uns 10 minutinhos em quadra. Eu acho Principalmente que, porque o cara tá ganhando confiança agora, né? O Van der Vaart tá conseguindo mais minutos, cada vez mais minutos, e não botar ele pra jogar nos playoffs é você falar que a gente não confia em você, sabe? eu não acho que o Ban deveria jogar nos playoffs. Principalmente pelo jeito que o Kelly Olynyk tá jogando. Eu não sei, cara. Eu acho que é estranho eu, tipo, falar isso, porque eu fui um dos caras que mais defendeu o Ban nesse ano, mas é aquela coisa, eu não acho que ele com Kevin Love, com esses caras nos playoffs, eu acho que ele ia ser arrastado, como a gente viu ele sendo arrastado, tipo, pelo Nurkic, pelo Jokic, pelo Adams, esses caras nos playoffs é algo totalmente diferente. Esse papo, o playoff é diferente. Playoff é diferente. E, tipo, pra um cara como ele, que foi considerado sempre, tipo, aquele calor que os caras vão trabalhar em cima, não um cara que, tipo, que ia conseguir tempo de jogo imediatamente, eu acho que, sei lá, é o que eu acho, pelo menos. Sim, seria queimar ele. fazer um Eu tenho asterisco? essa noção. Eu tenho Posso fazer um eu tenho asterisco essa. aqui? Rapidinho. Diga. Eu acho que, assim, ele pode entrar, por exemplo, contra o Tristan Thompson. Contra, sei lá, o reserva do Celtics. Nem sei quem é a reserva. Eu já acho o contrário, sabia? Eu já acho que contra o Tristan Thompson não vai entrar na quadra contra o Miami. A gente lembra do desastre que foi o Tristan Thompson em quadra naquele último jogo do Heat do Cavs. Mas o problema é que eles não tem center reserva tirando o Tristan Thompson. O problema é que assim. O problema é que assim. O Ban ele consegue render contra esses pivôs mais fracos. Só que ele não tem agressividade. Nos playoffs é o que você mais precisa. Eu acho que é o momento de sentar ele e falar com ele, ó. Você vai observar como é que os caras se portam nos playoffs, qual que é a mentalidade, você vai estar com o time, mas chance de jogar agora são poucas, bem poucas mesmo. Caso só eu posso fazer uma observação? A gente pegando o Celtics em sétimo, a gente provavelmente vai ter uma matchup entre Aaron Baines e Whiteside, né, que são os dois pivôs titulares. E a reserva vai ser Greg Monroe contra Kelly Olynyk. A gente já viu que o Olynyk ele pode fazer um estrago contra o pivô que fica muito tempo dentro do garrafão. Não consegue sair para marcar ele. Então, assim, uma matchup contra o Celtics, isso seria muito bem explorado pelo Spoelstra. Ainda mais que, assim, o Stevens já explorou bastante contra o Washington na temporada passada. E o Spoelstra, não tenho dúvida, o técnico que é o Eric Spoelstra, muito mais genial que o Brad Stevens, teria nenhum problema. Não teria problema nenhum. Não teria problema nenhum em botar o Olynyk para jogar, fazer jogadas exatamente pro Olynyk pegar arremessando, né? Ô Pedro, eu acho que a gente deveria falar aqui sobre uma coisa. Semana passada a gente falou o quão o Olynyk foi um projeto de sucesso no Miami Heat. E eu não lembro qual foi o blog, se foi o All You Can Hit ou o Heat Fanzone, que fez uma matéria falando exatamente o que a gente falou semana passada. Eu acho que eles estão ouvindo nossos podcasts. Nós somos gênios. Uma perguntinha. Agora que a gente tá falando do Olynyk, obviamente a defesa com ele em quadra é pior do que é com o Hassan. Eu acho que isso é tendência, só que o ataque, pelos números e pelo eye test, pelo teste visual de assistindo mesmo, dá pra perceber que o ataque é melhor com o Olynyk, tipo, por margens, né? Ele tem um entrosamento muito bom com o Duane, eu fiquei meio surpreso com isso. Parece que o Duane, tipo, ele entrosou fácil. Eu já perdi a conta de quantos backdoors e o handoff, né?
com o Wellington, aquela jogadinha de elbow que eles têm, o fake handoff que o Olynyk toda vez faz e toda vez dá certo, né? O Olynyk depois, sei lá, ele ia ter o melhor custo-benefício desse elenco, não tem? Vocês concordam? Tem. Eu vou falar, Sem deixa dúvidas. eu falar primeiro desse, porque quando o Olynyk foi contratado por 4 anos, 11 milhões, todo mundo criticou todas as partes do contrato dele. Eu fui. O coisa do Eu fui. ano, o valor de contrato também. Teve muita gente que falou, 11 milhões é muito, teve gente que falou 4 anos é muito. Eu fui o único que defendeu exatamente os 4 anos, 11 milhões que ele estava ganhando, 11 milhões por ano que ele estava ganhando. Eu fui a única pessoa que defendeu, porque eu sabia que o Olynyk ia dar certo na Miami. Então. Eu não fui tão longe. Eu critiquei os anos. Exatamente isso que eu tava falando. Eu falei, eu fui o único que não critiquei nem ano, nem valor de contrato. Eu sabia que o Olynyk ia dar certo. Eu sei que o Olynyk pode dar certo ainda. Ele ainda tem o quê? 26? Ele jogaria até os 30 em Miami. É. O que é uma boa pro pivô. O pivô geralmente tem o seu ápice aí entre 27, 28 e 30 anos. Que é o ápice que o Hassan Whiteside está vivendo agora. Vai declinar a partir de agora. O ápice, né, que poderia ser muito melhor. O Hassan tem uma qualidade extrema, só que tinha um potencial absurdo, só que assim, não quis trabalhar direito, aí teve problema com lesão, aí se acha o melhor, não sei o que, e não quer trabalhar, não quer melhorar. Poderia melhorar muito mais, só que ele não quer. Eu poderia ficar difamando o Whiteside aqui a noite toda, mas é até compreensível para um cara que tem déficit de atenção não conseguir fazer nada direito. Chamou o Hassan de autista. Mas assim. Não que ele não seja, né? Mas assim, o Olynyk é um cara que eu particularmente eu fui muito contra ele no time, ainda mais pelo fato de que a gente poderia ter utilizado esse dinheiro para correr atrás de algum jogador melhor pro elenco. Alguém de calibre de All-Star, sei lá. Mas depois daquele fiasco que foi a Free Agency com o Hayward, que estava praticamente certo com o Heat e do nada apareceu em Boston, eu parei para pensar, falei assim, já que tá pro cara, ele tem se mostrado bem mais O bom e velho problema de áudio que do que o James Johnson, por exemplo. o bom e velho, todo podcast agora tem um problema de áudio, né? Olha. Você tá falando Sim. tipo de uma caixa de, sei lá, de sapato? Deus do céu. Toda vez. Em casa. Olha isso. Mas é sempre assim, a NET vai fazer Dá pra gente entender, não dá pra fazer. A NET vem fazer. A NET vem fazer manutenção na rede e dá sempre isso. Se quiserem reclamar é com a NET. Pô, tem manutenção toda Mas, semana. enfim. Mas então, você que é o participante do podcast, então você que tem que resolver, então a gente reclama com você. Sim, mas enfim. O que eu queria dizer, basicamente resumindo, é que o Olynyk, em comparação com o James Johnson, foi a melhor coisa que o Heat fez, a melhor decisão acertada nessa temporada. Que o James Johnson começou a ter uma temporada boa foi agora em março, praticamente. Demorou 70 jogos só. Só. O Olynyk tá sendo tão bom, cara. Eu, óbvio que ninguém esperava. Mas o que mais me surpreende nele é que ele é o. Acho que a gente já falou, né? Que ele é o White Stopper, né? Todos os pivôs brancos que o Ban e o Whiteside não conseguem parar, o Olynyk para. É que eles se entendem. O racismo fala mais alto dentro deles.
Uma coisa que... Low-key, eu acho que o Olynyk é tudo que o Heat queria que o McRoberts tivesse sido. Sim. Uma coisa que dá pra salutar também sobre o Olynyk é que a produção defensiva dele, por mais que não seja ainda em números satisfatórios, ela subiu. O Olynyk está conseguindo defender, fazer algumas defesas em momentos importantes dos jogos. Contra o Hawks no primeiro jogo, ele estava marcando bem. E teve boa participação também no ataque, né? Acho que é bom dar esse ponto para ele. Tudo bem que ele não vai ser um defensor de elite de uma hora para outra, mas ele conseguiu melhorar bastante a defesa dele desde que chegou em Miami. Olha, Pedro, só uma coisa que eu não acho que o Olynyk está sendo o que o Heat esperava que o McRoberts seria, porque o Olynyk é muito melhor que o McRoberts no ataque, já na defesa é muito inferior. O McRoberts era um defensor capaz de marcar algumas posições, e eu acho que sim, tem um pouquinho de diferença só, mas na figura geral era um cara que realmente o Heat queria, que era um cara versátil, um cara que conseguiria... É um cara ágil, sabe? Sim. Tem um ball handling bom. Isso que dá o Barros não ouvir os podcasts, né? Que ele não participa. Todo mundo já sabe. A gente já falou isso. O Olynyk é o melhor branco da história do Heat, mano. Todo mundo sabe. Melhor branco da história do Heat se chama Ronnie Cycling. Oh boy. Que homem. A gente não falou. Você nem era vivo nessa época. Não mesmo? Não era mesmo, não. Mas é que eu vi jogar o melhor branco da história do Heat, se chama Shabazz Napier. Quer ver? O Shabazz jogava com a bunda empinada. É verdade. Ele não sabia se ele dançava funk ou se ele jogava bola. Jogava bola é bom, hein? Jogava basquete. A gente não falou do Hassan, da controvérsia dele, que ele falou que que ele ficou nervosinho, que tava tendo poucos minutos e tal. Uma coisa, eu acho que a única pessoa que realmente gostou que ele queria mais minutos. Porque, pelo menos ele ficou frustrado, achava que podia ajudar, por mais que não iria ajudar. Tipo, que diabo ele ia fazer com o Honda e o Hollis Jefferson em quadra? Ele não ia conseguir, né? Tipo, mas eu realmente gostei que ele ficou frustrado e tal, correu atrás de meus minutos. Assim, ele estando certo, você gostando ou não gostando, eu ia estar lá no Twitter difamando ele igual todo mundo tava fazendo, porque tava da hora. Mas assim, é incrível, se a gente for parar pra ver, o Whiteside, eu acho que ele provavelmente teve 2 dos 10 melhores jogos da temporada dele, nessa temporada, justamente depois disso. Ele conseguiu parecer bem mais focado na defesa. O ataque ainda tem aquele problema dos pick and rolls. Tyler Johnson estava tendo que brigar com ele praticamente no último jogo contra o Hawks para fazer as screens, mas ele produziu muito. Eu acho que se ele manter esse foco, dá para continuar com ele até a temporada acabar. Mas se parar para ver no balanço geral da coisa, foi bom ele ter reclamado, ter se mostrado insatisfeito, porque quando ele quer, ele é um dos melhores pivôs da liga. O problema é ele querer. Exatamente isso. Esse é o problema, tipo, porque e é muito estranho você falar, o Whiteside tem que ser um cara comprometido, ele tem que querer jogar. Isso não faz sentido, cara. O cara tem que querer jogar todos os jogos, não existe isso. Sabe quando que fazia sentido? Sabe quando fazia sentido o Whiteside querer? É quando ele tava lutando por um contrato. Ninguém quer voltar a jogar na Lituânia. Na cabeça dele, sim. Mas ele
E quando acabar o contrato dele, quem vai querer ele? Não jogando, tipo, jogando O mal. problema é esse, o Whiteside ele sabe que ele tem um potencial. Ele sabe que tem um potencial. Ele sabe que produz muito, que ele é bom. Só que assim, ele é acomodado. Ele se acomoda perante a situação. Se você vê os relatórios das entrevistas dele no período do draft, você vai ver que é justamente isso. O pessoal perguntava pra ele o que ele precisava melhorar para ser um atleta de elite. Ele falava, nada. Eu já sou bom assim, eu só tenho que continuar jogando. Dá pra ver que ele é acomodado. Ele não teve ninguém pra falar assim com ele. Olha, você precisa ter mais disciplina, você precisa ter mais ética de trabalho. O cara aprendeu a ouvir os outros. Foi quando ele foi jogar lá no leste europeu, onde é que não tinha ninguém. E depois passou sufoco jogando no Oriente lá, com AK, com atentado de terroristas, caramba lá, mano. Com AK. Pois é, mano. Com AK. O cara passou o pior do pior. Depois entender que ele precisa revelar essas coisas. Começou. Qual é? Começou de novo a ótima internet. Não, agora tá de boa, agora parou. Isso tá de boa, imagina assim, quando tiver ruim. Hein? Porra. Eu assim, por mais que existe uma frase bem contundente para essa situação, que é assim, os minutos vão aparecer conforme o seu jogo for se mostrando, né? Então assim, ele tem que mostrar que ele tá jogando bem para ele ganhar mais minutos, não tem outra. Se ele tá jogando mal, ele tava jogando como ele tava, ele não tem que ganhar mais minutos de quadra, não. A partir do momento que ele for o Whiteside dominante que a gente viu em algumas temporadas aí, ele volta a ter minutos de quadra, gente. É simplesmente isso, essa é a equação. Cara, mas pra não, tipo, deixar tudo no Hassan, o problema também é que o Spoelstra tem hora que ele... A gente já falou isso aqui 388 vezes. O Spoelstra simplesmente se agarra a alguns jogadores assim, ele não solta. No começo do ano, enquanto o James Johnson tava jogando, tipo, atirando passe na terceira fileira todo jogo, e a gente sempre cobrando, cadê o Winslow? O Winslow, tipo, jogando bem, com o melhor plus-minus do time, e o Spoelstra insistindo no James Johnson. Agora, depois da volta do Dwayne, o Tyler não tava ganhando minutos em quarto período. Tipo, e o Tyler é um defensor melhor, é um shooter melhor. Tipo, por que o Tyler não tá... E o Tyler tá jogando melhor do que o Dwayne. Por que o Tyler tá no banco e o Dwayne tá jogando, sabe? E foi tirar isso, tipo, no jogo contra a Atlanta. Mas, pra não colocar tudo isso no Hassan, o Spo também tem falta nisso. Pelo menos eu acho. Sim. Tem o fato de que, assim... tem a questão da experiência também em algumas jogadas. Tyler Johnson, ele, ofensivamente falando, para concluir jogadas, é um dos melhores indicados do time. Só que no último período, quando você precisa de uma jogada inteligente, uma jogada uma criação de jogada que possa fazer a diferença, ou até aquele arremesso que você sabe que não vai ser contestado com facilidade, igual o Wade tem, é ele. Infelizmente não tem como. Assim, eu acho que o Tyler é um cara para você jogar com ele os 3/4 ali, tentar fazer o resultado antes, mas caso não, você tenha medidas desesperadas ali para matar o jogo, é o Wade. Infelizmente. Eu concordo com o Wes e assim, eu acho que pode ser usado, a relação que pode ser usada aqui é que o Tyler ele pode jogar até mais ou menos uns 5 minutos do último quarto e aí depois soltar o Wade para fechar o jogo. Sim. Teve caso, Tipo, por exemplo... eu não entendo isso, porque se o Spoelstra cobra tanto igual o Tite, meritocracia, merecimento. Porque, tipo, o Tyler tá, sei lá, teve um jogo que o Tyler começou, tipo, 4 de 4 dos 3 no primeiro quarto, aí ele chutou mais 2, ficou 4 de 6, 5 de 6, alguma coisa assim. E, tipo, jogando melhor, defendendo melhor. E simplesmente ele sumiu no quarto período. E, tipo, o Dwayne
desculpa, mas, sei lá, não fazendo nada e ganhando minutos, tipo, chutando Então, step back long two. Então, Se é pelo merecimento, o Tyler deveria estar ganhando mais minutos que o Dwayne. então, é assim, 3 anéis, 5 títulos de conferência. Cara, eu discordo completamente. Você não coloca isso pra, tipo, você ganhar um jogo no crunch time, seja lá quanto tempo for. Mas Me é o que desculpa. tá acontecendo. Me É o que tá desculpa. acontecendo. É o que tá acontecendo. Infelizmente. Eu não tô falando que concordo, mas é o que tá acontecendo. Entendeu? Eu não sei o que o James Johnson tinha com o Spoelstra no começo da temporada também. Eu até tenho dúvidas dessa criança que nasceu. Oh, não. Oh, não. Mas assim, a criança nasceu da esposa dele, não dele. Você entendeu? Porra, Wes. Você entendeu? Porra, Barros. Porra, Barros. Quem? Entendedores entenderão. Mas assim, eu, infelizmente, no crunch time eu não confiaria no Tyler Johnson pra matar uma jogada. O Tyler já teve, por exemplo, ele teve com a bola na mão em um monte de jogadas. No começo da temporada a gente vivia falando por que a bola tava na mão dele e não tava na mão do Winslow. E assim, o Tyler não consegue criar uma jogada pra salvar a vida dele. Infelizmente. Desculpa. O Wade com 36 anos ainda consegue fazer alguma coisa. Não vamos esperar que ele seja o defensor que ele foi, que fez ele ser 3 vezes time defensivo, mas, é algo a se pensar, né? O transporte do... O transporte aqui do... Caramba, do Hassan tá passando aqui na minha rua, caminhão de lixo. Porra! Humor para... Tava defendendo o cara aí agora, mano. Tava defendendo o cara aí agora. Estão vendo, né? Ele já deve ter encerrado o Pedro, podcast. Não sei não, tá rolando ainda. O graças a Deus. Pedro, ele rouba a piada dos outros, rouba a take dos outros e fica difamando os outros e mas- depois fala e fica defendendo lá no Twitter, hein? Cuidado com ele aí, ó. Não, jamais. Ninguém tem prova disso, eu não quero escutar. Ninguém tem prova disso. Ô Pedro, uma pergunta. Diga. O que você acha como que vai ser a mentalidade da molecada que, pelo menos a molecada que joga, né? Tirando o Ban, como você acha que vai estar a mentalidade deles aí pros playoffs? Eu acho que é o segundo ou primeiro playoff de alguns deles. Eu acho que tipo não deveria, eu acho que não deveria mudar. Principalmente o Jay Rich, que eu acho que e do Justice também, acho que pros dois, acho que o jogo de não pro Justice não, mas pro Jay Rich eu acho que um jogo mais cadenciado, um jogo mais travado, um jogo mais defensivo ia favorecer principalmente o ataque dele. Que a gente tá vendo ele cada vez chutar menos no mid-range, que é onde ele tava chutando bem, mas caiu um pouco. Essas finalizações em volta da cesta podem favorecer ele se torna um defensor melhor também. Serve pro Justice também essa parte da defesa, mas o jogo ficar mais lento. E o Hassan também, cara. Acho que é o segundo playoff do Hassan. O jogo ficar mais lento vai favorecer muito ele. E a gente sabe que Miami não gosta de jogar em espaço, né? A gente sabe que Miami gosta de um pace mais leve, de fazer o time defender, aquela coisa toda. Sim. Um recado aqui pra NBA, eu sei que vocês vão estar ouvindo isso, porque vocês ouvem tudo. Se o Jay Rich não aparecer pelo menos no segundo time, o bicho vai pegar. Isso aí, ele legitimamente tem que aparecer. Porque, cara, o que ele tá defendendo é absurdo. Tipo, eu não coloco ele primeiro time porque o primeiro time, o primeiro time vai estar foda. Vai ter nomes, né? Mas assim, mas mano, não tem como. Ali, ele jogando, por exemplo, na 3 tem o Kevin Durant que tá bem defensivamente. Obrigado pelo reconhecimento de antes da temporada regular falar que o Jay Rich ia jogar pra caraca. Falei pra caraca porque não pode falar palavrão. A gente já se desculpou porque nossos cachorros digitaram, falaram coisas aqui no podcast. Mas, enfim, prosseguindo.
Na 2 ali, provavelmente a gente vai ver o Oladipo, que fez uma temporada, tá fazendo uma temporada sensacional. Inclusive, até o momento que eu tava cozinhando, tava ganhando do Golden State, né? Não sei como terminou o jogo. Você já parou pra pensar que a gente vive num mundo que o Toronto Raptors tem mais vitórias do que o Golden State Warriors? Tem o que? Não. Como é que é? Sério? O Toronto o Raptors tem mais vitória do que o Warriors, agora. Mistura com inglês. Tudo bem, não Jesus querendo dar Christ. desculpas, mas a maior parte da temporada do Golden State foi machucado, né? Porque Uhum. Curry se machucou por, sei lá, mais de 20 jogos, o Durant também machucou por um bom tempo. Clay Damian Thompson Green tá também, aí. Clay Thompson tá jogando através de lesão, né? Só pra Sim. ter alguém pra jogar, né? Porque ele não deveria estar jogando, não. Se o Curry, o Durant e o Green não tivessem machucado, Sim. estaria jogando. Isso é verdade. A gente também poderia acabar com uns debates aqui hoje, né? Tudo bem que eu tava falando mal do Dwayne, tipo, até agora. E hoje teve o dia cheio na rede social Twitter. Falando, o Dwayne não é melhor que o James Harden. O Dwayne não é melhor do que o Chris Paul. O Dwayne não é melhor do que, sei lá, Allen Iverson. Só queria falar uma coisa. Você Só diz queria falar uma atualmente coisa. ou você Só diz queria falar uma all coisa. time? Quando eles passarem do segundo round, a gente conversa. Você falou o que, Barros? É all time ou... Não, ou todos os atualmente? tempos. É tipo, tem gente que fala, pô, o Harden essa temporada tá fazendo coisa que nem o Prime de Wade fez. Cara, o Wade Hulk fez a melhor temporada uma temporada que o Harden nunca ia fazer. Assim, Next. desculpa, mas eu só falo com gente que tem todos os neurônios funcionando. Próximo. Cara, o Wade provavelmente tem uma performance top 3 em finais de NBA. Isso se não o top 1, né? Porque eu acho que só fica aquela do LeBron que ele virou 3-1. Eu realmente acho. Talvez. Eu acho que talvez. aquela. Aquela ali foi surreal. E se pá, uma do Michael Jordan. O É, resto, ninguém topa Aquela do Utah Jazz, eu acho que 96. 95 ou 96. 8. 98, né? Uhum. Isso. Aquela série do Michael Jordan foi surreal. Mas assim, o Wade ficou 10 anos entre os 7 melhores jogadores da liga. 10 anos. Tipo... Não, ninguém lembra. Pedro, lembra, até mesmo porque, o Pedro que até rouba mesmo take porque aqui. Até mesmo porque o... Quantos takes você roubou de mim já E- até hoje, hein? Diga, Barros. ninguém lembra do Wade de 2000 até 2012, 2013, assim, porque ele foi muito ofuscado pelo LeBron, mas ele continuou sendo um dos melhores jogadores da liga. Todo mundo acha que, não, porque o LeBron estava no mesmo time que ele não era um dos melhores jogadores da liga. Aquela série de 2011, o Dwayne foi facilmente o melhor jogador em quadra. Facilmente. Não fácil. Se ele tivesse Era pelo, MVP. não fácil pelo alemão lá, mas era MVP das finais. Porque o outro subiu. Ganhasse, se ele tivesse um pouquinho de ajuda, o Miami ganhava aquela série. O problema, Porque ele não teve ajuda nenhuma. o problema não foi que ele. Bote. O problema é que, tipo, eu não reclamo tanto do Bosch nessa série, porque, tipo, a bola tava na mão do LeBron muito tempo. E outra, Sim, enquanto a gente não tava vendo o LeBron não colocar o J.J. Barea no post, a gente tava vendo, sei lá, o Chalmers, o Bibi, o Eric House amassando o ar. Então, eu realmente não... Cara, consigo a reclamar gente do Bosch. tomava bola Não, no mas eu perímetro não tô puxar o criticando Marion. o Bosch, não. Eu não tô criticando o Bosch. Não, eu entendo. pouco. É porque sempre vai ter alguém que fala, pô, mas ele tinha o Bosch, ele tinha não sei mais quem, né? Ó, e vamos falar uma coisa. O Wade com 34 anos teve atuações de playoffs melhores do que o Harden e o Chris Paul tiveram na carreira toda. É difícil, Claro. é difícil não concordar com isso. Vamos colocar assim. O maior momento do Chris Paul, na carreira do Chris Paul em playoffs foi aquele arremesso contra o San Antonio. O resto, tipo, ele some. Chris Paul some em playoffs. E é por isso que, tipo, eu não acho que
Houston, eu acho que Toronto, tipo, tá todo mundo falando, a gente falou acho que 2 pods atrás, afinal pode ser Houston e Toronto. Eu não confio, cara, me desculpa. Claro, eu defendo o Toronto aqui, mas é sempre. Tem aquele sempre EC, né? O if, né? Da questão, tipo, e se o DeRozan sumir? E se o Lowry sumir? E se o Harden sumir? E se esses caras sumirem? Porque, tipo, eles têm um histórico de fazer isso. Mas é que eles estão jogando diferente. Eles estão jogando diferente. Só que mesmo assim, sempre vai existir aquela dúvida, né? Aquela interrogação. Vamos pensar numa coisa. Nos últimos jogos, o Lowry tá chutando 18% de 3, mano. Tá em ritmo de Você playoff. acha que um cara. O Lowry Você acha que um cara desse. Você acha que um cara desse vai segurar a bronca numa final? Contra o LeBron de novo? Não vai, mano. Mas eu posso te dizer uma coisa. Quer dizer, contra o LeBron não, contra o Wade, né? Que a gente vai varrer o Cavs aí. O jogador, o armador, sempre tem o pique e tem o declínio dele. O Lowry chegou, agora deve ter uns 32, exatamente é o período de declínio do armador. Então, assim, eu acho que ele já tá chegando no declínio dele. O próximo ano dele não vai ser tão bom. Tanto que, tipo, a média dele foi o quê? 16 pontos? Essa temporada? Mas eu acho que ele melhorou em assistência e em rebote. Mas assim, eu não defendendo melhor também. Porque, e a gente, assim, quando a gente, e a gente vendo gente no Twitter reclamando do Dragic no All-Star, mano. Olha que. Mas você, eu não vou falar assim, quando você tende a ficar mais velho, você tende a dar mais assistências e pegar mais rebotes, fazer alguma coisa, fazer mais coisas para tentar ser eficiente, porque compensar a falta de atleticismo. Exemplo, você perde atleticismo, você perde um pouquinho da habilidade de finalizar baixo da cesta, por exemplo, você tomar um contato e finalizar, tem que ter muito mais atleticismo do que qualquer outra coisa. Então, quando você fica mais velho, você vai perdendo essa capacidade. Então, acho que ele compensa com a assistência. Mas você vê que já está no declínio. O Lowry, declínio de média de pontos, você já percebe que é o declínio dele, do ponto dele. A mesma coisa com o Carmelo Anthony. Carmelo Anthony tá com a pior média da carreira cara dele. Horrível. Tudo bem, mas vamos, que assim, ele foi. Eu vou defender. Eu vou defender ele aqui. Eu também. Eu já acho que você vai trazer a mesma coisa que eu. Que assim, ele tá jogando com outros 2 estrelas, enquanto que com Nova York ele tava jogando. Sim. Eu ia trazer esse ponto também. Que ele tá jogando com 2 outras estrelas, não só sendo o foco principal do ataque. Então isso já faz cair. E além do mais, eu não acho que o Westbrook ele faça os companheiros de equipe melhor. Se você for olhar, o Oladipo saiu de Oklahoma e tá tendo a temporada da carreira dele em Indiana. O Paul George saiu de Indiana e tá tendo uma das piores temporadas da carreira em Oklahoma. Então, só pra você fazer uma comparação. Kevin Durant também, assim, por mais que tenha declinado a média de pontos dele, mas ele tá sendo muito mais eficiente em Golden State do que em Oklahoma. Sim. É um criador melhor. É um defensor melhor. Muito melhor. Um defensor muito melhor. Muito. A questão é que assim, Desculpa. Desculpa. Polêmica. Né? O Westbrook, ele é o primeiro armador que eu vejo na história da NBA, pelo menos de calibre All-Star, que não consegue melhorar os companheiros. Rapidinho. A gente pode falar sobre, tipo, o Miami tá com 43 vitórias, com Josh Richardson, Goran Dragic e um sem cérebro, Hassan Whiteside, enquanto o Oklahoma City Thunder com 3 super estrelas, tá, tipo, 45 e pode perder os playoffs? Sim, pode falar isso. Cara... E quem trouxer o argumento, mas porque vocês jogam no leste, eu tô com vontade de dar uma porrada, mas... Não, deixa eu falar uma coisa. O leste tem mais vitórias sobre o oeste nessa temporada. Leste selvagem. Só um dado importante. Leste selvagem. Os times do leste conseguiram arrancar vitórias aí dos times do oeste. Mas sabe por quê? Assim, o time do leste é um bando de
vamos botar entre aspas, scrubs, que são jogadores que não têm habilidade, não têm tanta habilidade quanto, eu sou estrela, não sei o quê, e as estrelas ficam cheias de frescurinha para jogar, enquanto que os moleques que estão buscando contrato, alguma coisa do tipo, jogam com raça porque querem mostrar serviço, essas coisas. É exatamente por isso que o Leste tem mais vitórias. Eu adoro do jeito que a gente já tá implementando o inglês pro nosso ouvinte aqui, porque em breve o Hitcast estará internacional. Não vamos revelar quem, a gente já falou que vai estar internacional em breve. A gente ainda tá tentando deixar internacional já tem um tempo. E a gente também tá tentando trazer gente aqui, né, porque faz tempo, né. Parece que a gente atingiu o auge, assim, e aí então, parou. Se vocês colocarem 100 visualizações nesse podcast de amanhã até na outra semana, a gente pode conversar sobre quem vai vir. Não, a gente pode dar pista. Eu posso fazer uma coisa aqui? Claro. Eu tentaria muito porque eu acho que eu conseguiria o contato. Mas eu queria trazer o Jorge de Sá aqui. Sim! Deus me livre! Sim! Eu vou tentar muito. Sim! Mano, vou trazer o cara pra passar vergonha não, aqui, mano. A gente claro já trocou ele no Twitter, mano. Não, ele foi gente boa comigo. Ele me deu, naquele jogo contra o Nuggets, ele me deu tipo um salve lá, eu achei da hora. Vamos fazer a campanha. Vamos fazer a campanha no né, Twitter. Mano? Vocês, nossos ouvintes, podem fazer a campanha. As 12 pessoas. Hashtag, as 12 pessoas. Botar assim, hashtag Jorge de Sá no Hitcast Brasil. No Hitcast BR. Vocês estão querendo trazer aqui, ó, do Hitcast não vai participar disso não. Eu não vou corroborar com esse assassinato do nosso querido e amado podcast. E assim, fique à vontade. Para de difamar a gente ai meu Deus. Você, um dos 12 ouvintes, não corrobore com isso. Peça o Buga de novo. Peça até o Agra aqui, mas não peça o Jorge de Sá. Não, então vamos deixar o nosso ouvinte decidir. Se você está ouvindo esse podcast até agora, o que eu acho difícil, seja onde você estiver ouvindo, seja no nosso website, seja no nosso canal no YouTube, seja onde mais diabos esse podcast for parar, deixe aí na seção de comentários quem você quer no Hitcast Brasil. Provavelmente a gente não vai conseguir trazer, tá? Mas a gente vai tentar. Sim. E pra vocês que estão falando de Big Tree pra lá, Big Tree pra cá, um poema pra vocês. Rosas são vermelhas, Mona Lisa é do Da Vinci. Na liga só tem cópia muito, mas muito barata. Big Tree só tem um, era o do Miami Heat.